Eu quero fazer uma comparação, porque em menos de 30 dias, outra mulher foi morta, estuprada, violentada, agredida e assassinada. Que é a Bruna de Itaquera. Rafaela, você tem aquelas imagens dela andando. Olha, eu estou fazendo o caso Bruna, eu vou colocar no meu canal sábado agora, Na Cena do Crime, por quê? O que aconteceu com a Bruna, Lucas, é praticamente o que aconteceu com Vitória. A Bruna vinha andando, ela sai da casa do namorado, ela pega o metrô, desce no local onde ela ia pegar um carro por aplicativo, e ela estava andando. E ela, como estava andando aqui, Vitória. E vocês vão ver na imagem daqui a pouco, do caso Bruna, que ela vinha andando e aparece um cara atrás. Olha aqui, ó, essa menina linda aqui que foi assassinada. Menos de um mês depois do assassinato de Vitória Regina. Então essa moça, uma moça estudiosa, uma moça formada na USP, fazia mestrado na USP, uma garota excepcional, voltava a pé para casa quando surge um homem atrás e começa a andar atrás dela. Olha, você que é mulher, você que pega ônibus, você que pega trem e volta para casa à noite, você tem que assistir agora o que eu vou te contar. Olha aqui. Em plena luz do dia ali. Não, é que a imagem está clara por causa da câmera, perfeito. Mas já era tarde. Tá. Rafaela, nós temos o trajeto anterior. Eu queria mostrar para o público eles andando, porque aqui é o momento exato que a Rafaela pegou, que ela percebe que estava sendo seguida. Ela vira espantada, só que esse homem tinha uma faca na mão. E Michael diz que usou uma faca. Esse homem tinha uma faca. Só que ela vinha andando tranquilamente e o homem atrás. E eu quero passar um recado para as mulheres que gostam aqui do TikTok e para todo mundo que anda na rua. Eu, quando ando na rua, o meu olho parece que está aqui atrás. Quando eu ouço uns passos, Lucas, eu dou uma olhadinha, e se eu vejo que a pessoa não está... Eu atravesso a rua, cara. Perfeito. Que eu não sei se é um assalto. Mas olha aqui, ele foi pego aqui na esquerda, depois eles tiveram entreveiro, e olha aqui, continua a confusão aqui, e em dado momento, acho que ele põe a faca nela, e ela acredita que vai morrer. E aí ele fala, calma, anda comigo. E aí sai dessa imagem e ela desaparece. Aí vai para um terreno abandonado, próximo, né? 4 dias desaparecida. Quando ela é encontrada sem roupa, como Vitória. Agredida, como Vitória. Estuprada, foi comprovado o estupro. Olha o trajeto. Aqui é o trajeto, tá? Do caso Bruna. Tá? E aí, o pior, ela foi estuprada e em seguida morta esfaqueada. Se você pegar o que aconteceu com a Bruna, qual que é a diferença? Mesma coisa. Mesma coisa. Com a Vitória e Bruna? Muito parecido. Isso acontece, infelizmente, muito no Brasil. Muito no Brasil. Que são tarados, que são perseguidores, que não querem ter um relacionamento sexual apenas. Eles querem violência. Violência, sexo e morte. Foi o que aconteceu com essa moça. E depois de 2 dias de ter encontrado o corpo de Bruna, a polícia no dia seguinte coloca o retrato falado. E depois, no outro dia, é encontrado um homem que teria sido morto pelo Tribunal do Crime pela favela lá em Paraisópolis e jogado perto ali da Avenida Morumbi, o corpo dele lá, lesionado, torturado e morto. Que loucura. Agora, partindo do princípio que os crimes entre Vitória e o crime entre essa moça Bruna são parecidos, veja que o crime de Bruna, Reinaldo, ela cometeu sozinha. É óbvio, é outra circunstância, é outro local. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você tem o estuprador, o violentador, o rapaz que comete o stalker, ele sempre age sozinho. Vocês lembram do caso Ana Hickman? Que o cara queria matar a Ana Hickman? Sozinho. Sozinho. Então, quando a pessoa tem um desvio de conduta sexual e agressividade, é sempre sozinho. Agora, a pergunta é, o Michael agiu sozinho ou teve alguém do lado? A polícia acredita que ele agiu sozinho, o Ministério Público acredita que matou sozinho, mas
eles acreditam que talvez alguém ajudou no transporte do corpo de Vitória. Mas o advogado que eu tive com ele esses dias, Dr. Fábio Costa, não acredita. Ele acredita, juntamente com a família, que mais de uma pessoa ajudou Michael a matar Vitória. E ele acredita que pode ser um crime de revolta? Por causa do corte de cabelo, das agressões, escoriações na panturrilha? Eu perguntei para o Dr. Fábio. Sim. Eu tive com ele, perguntei, Dr. Fábio, o senhor acredita que eles namoraram antes, que eles tiveram? Ele falou, absolutamente não, Lordelo. Absolutamente não. Eles não tiveram nada. Então seria mais uma mentira aqui. Ok. Então, se não aconteceu nada, esse foi Michael que matou, então você tem o quê? Que é um cara parecido com esse. Olha as imagens aqui, Lucas. Vamos rodar essas imagens que são muito interessantes. Mostra o momento. Eu quero que você perceba que Bruna vem andando totalmente tranquila, ela está voltando para sua casa, mas olha esse marginal seguindo ela. Inicialmente ele não acelera os passos, ela não percebe que ele vem logo atrás, ele continua andando, ele está monitorando, ele está estudando, agora ele começa a acelerar os passos. Ela, por algum motivo, ela ia praticamente, que eu acho que ia atravessar, quando ele se aproxima e ela olha. É nessa hora que ela percebe, o que está acontecendo? E o rapaz já avança, não dá para perceber, mas ele portava uma faca. E ali, você vai perceber aqui uns 25 segundos que eles estão meio que numa luta corporal atrás desse muro. E olha que curioso, passa carro e ninguém vê. Eles estão em luta corporal, daqui a pouco vocês vão ver que eles voltam... Olha aqui, ó. Eles voltam, ele tá dando ordens, ela tá se afastando... Aí ele traz ela mais perto aqui desse muro vermelho, porque ele quer, na verdade, meio que dar ordens para ela, e em dado momento ele vai sair, vai embora e ela some com ele. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Isso aconteceu quase um mês depois do desaparecimento de Vitória lá em Cajamar. Então, realmente... É um espanto, né, que a gente vê tudo isso e nos preocupa demais, porque a gente sabe que muita gente, são milhões de mulheres e homens que voltam para casa sozinhos, em locais onde tem pouca iluminação, em locais que tem estrada de terra, em locais perigosos. Lordelo, seguindo no caso da Vitória de Cajamar, a gente trabalha, você trabalha com fatos, com provas, mas pelo seu feeling de atuar na Polícia Civil como delegado, você sente que pode ter a possibilidade de pessoas envolvidas no caso? Olha, a gente tem que lidar com as provas existentes. Com as provas até agora, eu só consigo ver o Michael. Porque eu perguntei pro Dr. Fábio, foi Dr. Fábio, o pai da Vitória tem alguma suspeita? Ele falou não. Eu perguntei pro Dr. Fábio, o senhor tem alguma suspeita? Não. Então as pessoas acreditam, mas não tem uma suspeita. Porque em muitos casos que eu atuei, eu estava apurando um homicídio, a família ia me procurar. Falou, ô delegado, tem uma pessoa aqui que a gente está desconfiado. Aí eu perguntei, você tem alguma prova? Não tenho prova nenhuma. Mas eu estou desconfiado. E aí eu ia investigar essa pessoa. Teve situação em que era verdade, e que ele me ajudou, e teve situação que era bobagem. Então, nenhuma suspeita, mesmo sem prova, não tem. Então, seria leviano da minha parte falar para você, eu acho que tem mais de uma pessoa. Então, a linha do delegado está batendo com a linha do promotor. Teria sido uma pessoa, mas pode ser que tenha mais uma pessoa que ajudou no transporte do cadáver, pois Vitória não foi morta no local onde o corpo foi localizado. Vamos aguardar mais notícias, porque eu acho que ainda vai vir à tona mais algumas coisas. Pelas especulações da internet. Né? A notícia hoje que a gente trouxe aqui em primeira mão é a denúncia, é a posição do promotor, é o encontro desse material genético de outra pessoa no carro. Agora, no dia 6, é uma data importante. A justiça vai decidir. Michael vai continuar preso ou não? Temos que aguardar até o dia 6. E a polícia continua na linha de investigação ainda? Em relação ao Michael, acabou. O delegado relatou o inquérito. Acabou. Tudo que ele podia fazer já fez. Agora, instaurou um outro inquérito
por requisição da promotoria para verificar se ele localiza quem é essa pessoa que tem material genético dentro do carro. E se localizar essa pessoa, se essa pessoa tem alguma coisa a ver com o crime. Porque o material genético pode ser de outra pessoa. Pode ser do padrasto dele, por exemplo. Então, agora é uma investigação que eu acredito, particularmente, não vai dar em nada. E pela aquela questão do amigo dele, que o Cícero, um amigo que foi lá na delegacia e tudo mais. Se a polícia sentir a necessidade de pedir para ele fazer a comparação, pode pedir. Pode. Ele pode ser chamado, o Cícero pode ser chamado lá. Mas agora entenda, em relação ao Michael, o Dr. Fábio acabou. Ele já relata o inquérito e manda para o juiz, já mandou para o promotor. Agora, ele tem um outro inquérito aberto hoje, só para verificar se existiu mais uma pessoa que ajudou na condução do corpo de Vitória ao matagal. Ok? E aí a gente trazendo o caso Bruna, fazendo essa analogia, a comparação, um caso com o outro, que é a Vitória de Cajamar, junto com o caso da Bruna. O caso da Bruna foi o seguinte, a polícia ela solta as imagens, né? A imprensa, né? A imprensa solta as imagens desse criminoso que cometeu essa atrocidade com essa moça, e aí faz o retrato falado. Sim. E aí, antes da polícia colocar a mão, o crime organizado chega na frente e faz justiça. Sim. Olha, eu trouxe para você, Reinaldo, sabia que você queria falar desse caso, eu quero trazer a cronologia desse caso que eu gravei, por sinal, hoje. Vai estar no meu canal sábado, na Cena do Crime, vai ter o caso Bruno. Vamos lá. 3 de abril de 2025, Bruna Oliveira Silva, 28 anos, foi vista pela última vez naquelas imagens que nós mostramos. Sim. Aquilo lá ninguém mais viu. O celular dela tinha acabado a bateria. Não é nem que ele roubou o celular. Ela tinha acabado a bateria mesmo, isso foi comprovado. Bom, então 3 de abril, some Bruna. Gente, só no dia 17 de abril, o corpo de Bruna foi encontrado num terreno baldio, num estacionamento lá perto. Então ela ficou 14 dias desaparecida e a família horrorizada e ninguém achava o corpo. 14 dias. 14 dias. Imagina essa família. 14 dias. No dia 17 acha o corpo. No dia 23 de abril, a polícia lança a foto do suposto autor, que é um cara com um nome que eu nunca tinha ouvido falar. O nome dele chama-se Esteliano. Esteliano José Madureira é um homem de 43 anos de idade. Não sei se você tem aí, Rafael, a foto do Esteliano, tá? Então a polícia jogou lá. Foi feito, olha aqui, esse é o Esteliano. A polícia começou a verificar, Reinaldo, todas as câmeras no entorno. E descobriu que antes, lá perto, tem um local que tem uma feira e ele ajuda as pessoas ele ganha um dinheirinho ajudando as pessoas a armar a barraca e ele também vende lá alguma coisa como mascate. E tem uma imagem e apareceu essa foto, que se você for ver é um cara magro, a polícia falou, esse é o suspeito. E aí jogaram na mídia, em todos os canais de TV, para que fosse divulgado. Bom, mostrou uma foto dessa perfeita e aí o pessoal do crime é contra esse tipo de ação. O criminoso não aceita a morte de criança, morte de mulher, não aceita estuprador. E esse cara naquela região foi identificado. Só que ele mora num bairro e ele teria sido levado para a favela do Paraisópolis, passado pelo Tribunal do Crime, torturado, morto e depois desovado. Aqui próximo, né? No pé da Marginal. Próximo aqui do podcast. E o curioso, que eu quero trazer uma informação curiosa para vocês, quando a polícia descobre o corpo e descobre a identidade, localizaram a casa dele, que fica próximo do local onde ele mata Bruna. Vocês não vão acreditar no que eu vou te contar. Na casa desse homem foi encontrado 20 calcinhas. Caramba, meu, o cara, ele já fazia esse tipo de crime, então. Ou seja, a polícia agora vai verificar as mulheres mortas naquela região que não foram identificados os autores, pode ser o Esteliano.
Olha que coisa. E ele foi pego lá, ele morava perto da estação Corinthians e Itaquera. Isso. E o corpo foi localizado aqui. Aqui, 35 quilômetros de distância. Então, a polícia acredita que o crime organizado identifica, resolve fazer o sequestro dele, ele passa pelo tribunal do crime, e no tribunal do crime foi designado a sentença de morte, tortura e, em seguida, a morte. E outra coisa interessante, mataram ele da mesma maneira que matou a moça. Não sabia Faca, disso. esfaquearam ele inteiro e esfaquearam a área sexual dele. Caramba. Ou seja, foi um recado. Foi o recado. Tá certo. Né? Pra não acontecer mais. E aí desovaram até aqui perto do podcast no Morumbi e vai ser muito difícil se chegar à autoria disso. Mas, quando a polícia vai na casa do Esteliano, aí o susto de ver um homem que está com um monte de calcinha lá, e não é calcinha nova, calcinhas que ele conseguiu aonde? Aonde que está essa calcinha? Será que lá tem a calcinha de Bruna? Vai se verificar agora tudo isso. E não tem ninguém... E ele morava perto de onde a Bruna foi morta, ó. Essa pessoa morava sozinha, não tinha ninguém em volta que viu alguma ação suspeita ou... Olha, hoje em dia, Lucas, a gente mora em prédio, você não conhece a vida do vizinho. Uhum. Quem mora em São Paulo é assim. Agora, que esse cara era um tarado, um estuprador, é evidente, né? Porque o que ele fez não tem cabimento. Ele não conhecia a Bruna. Não tinha ligação nenhuma com ela. Foi um interesse momentâneo, aquela fúria momentânea, aquela vontade sexual, matou essa menina com 28 anos de idade. É loucura, cara. Que loucura. Ou Essa é a vida seja, real. um CPF a menos, mas de forma que o crime cobrou, segundo o relato da polícia. Sim. E fecha-se o caso. Porém, continuam as investigações. Assim, você tem que fechar a investigação. É, Você tem que continuam as fechar. investigações para ver. Mas o que me preocupou foram essas calcinhas na casa dele, e isso pode levar a outros esclarecimentos de morte, se eventualmente ocorreu naquela região de Itaquera, Corinthians. A população, ela tem dois lados. Tem uma população que é a favor do que foi ocorrido com esse homem que usava o apelido de Mineiro. E tem a outra população que fala, não, deixasse vivo para abrir linha de investigações e, né, tentar descobrir outras vítimas. O que é bem parecido realmente com o caso da Vitória, porque inicialmente se falava que o Maicon ele seria uma pessoa que já tinha cometido outros crimes e que provavelmente iam começar a descobrir coisas. E não descobriram nada. E não descobriram nada até agora. Não terminei. Ele é ficha limpa. E o caso do Naedno não tem nada a ver também, segundo o delegado. E também não chegaram na casa dele e encontraram coisa no carro. Por exemplo, desse cara aí, ficou claro. Chegaram na casa do cara, o cara tem um monte de coisa suspeita. Do Michael não tem nada. O Michael, ele teve tempo para assumir com as coisas, né? Porque que aconteceu? Se foi ele que matou e jogou, o que aconteceu? Demorou para chegar nele. Porque primeiro chegou em outras pessoas. Ele teve tempo. Ele teve tempo. Se ele foi o autor realmente do crime, e só quem vai dizer é a justiça no final. Perfeito. É a justiça. Agora, que ele é um cara frio, ele é, porque ele se colocou à disposição da polícia, né, foi de livre, espontânea vontade, tem tudo isso que o delegado fala. Ele foi ouvido a primeira vez, falou que não tinha nada a ver. Foi ouvido a segunda vez, foi dispensado. Na terceira vez, o delegado pede a prisão, saiu a prisão temporária dele. Ele foi preso e negou. Depois de alguns dias, ele chama o delegado, eu quero confessar. E depois que confessa essa porcaria aqui. E depois vocês viram aqui, o advogado vai lá e grava que ele mentiu, que ele inventou. Então, é um balaio de gato. Doutor, na sua trajetória, você já viu muita coisa assim? Do tipo, por exemplo, nesse caso aí, acharam 20 calcinhas. Tomara que não, mas pode ser que foram 20 mulheres que morreram. E só foi pego na 20ª. Você já viu muito caso assim, que pega um cara... ele cometeu esse crime aqui, mas vai ver, o cara cometeu diversos crimes por anos e ninguém sabia. Sim. A gente chama, Lucas, de fieira, tá? A polícia, entenda que quando a polícia começa a investigar um crime, a polícia não conhece ninguém, não conhece as pessoas, não conhece o local, não conhece nada. Você tem que começar do zero. Você tem lá um cadáver.
Quem é esse cadáver? É tudo muito complicado. O policial não tem bola de cristal. Olha, vamos aqui. Não tem. É a perspicácia, é o tirocínio. Mas, quando você pega uma provinha pequenininha e começa, a gente chama de fiera, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Eu te dou um exemplo. Eu, uma vez, me trouxeram preso uma pessoa que estava molestando. Ele ficava dentro de um ônibus, sentado, e ele se masturbava para mulheres que entravam. Era um ônibus que estava meio vazio. Quando entrava uma mulher, ele se masturbava e fazia questão que a pessoa olhasse. Cara, que doente, mano. O que ele fez? Num determinado dia, o que aconteceu? A moça gritou. A moça gritou, o motorista não tinha visto. O motorista parou o ônibus, tinha uma viatura passando, parou e leva para a delegacia. Leva para a delegacia. Chega lá, a menina falou: esse tarado estava com o pênis para fora se masturbando. Eu cheguei para ele: e você, o senhor tem que dizer o quê? Eu não fiz nada, essa mulher é louca. Olha a situação. Não é fácil ser delegado de polícia. Se eu fosse vocês recebem uma ocorrência dessa. O cobrador não viu, o motorista não viu, porque estava todo mundo olhando para ver. A menina viu, o cara nega. E aí? Tem que abrir uma linha de investigação. Então, mas você prendia o cara ou não? Não tem como prender O que a dessa lei diz? forma. Não. Porque por via das dúvidas eu prenderia para fazer uma investigação Não, em cima para disso. você prender alguém, o delegado tem que ter provado autoria e materialidade. Você tem que ter prova. Tá. Se você não tiver prova, o que diz a lei? Instaura inquérito, manda todo mundo embora e apura. A prisão em flagrante é a certeza que o crime aconteceu naquela hora. E eu recebo isso na delegacia. Olha que situação. Que foi um outro caso que o cara ejaculou. Tinha a prova. Tava o sêmen na mulher. Não, sim. Sim. Mas estou dizendo, nesse caso do ônibus, ele estava se masturbando. Ele nega e ficou bravo. Onde já se viu? Bom, aí a mulher estava muito nervosa. E eu vi que ela realmente ela estava falando a verdade. Mas eu tenho que ter mais alguma coisa. O que eu fiz? Eu peguei o meu investigador e falei para ele: leva ele no banheiro, faz ele abaixar a calça e a cueca. Chegou lá, o que aconteceu? Ele tinha expelido sêmen. Ele chegou até o orgasmo e estava na cueca. Caramba. Aí o investigador me chama, falou: doutor, ele ejaculou. Aí, meu amigo, falei: arranca a calça, pegamos a cueca, apreensão da cueca, apreensão para perícia e autuou ele em flagrante. Aí sim. Aí eu tenho a prova material e ele negando. Ele negou. Mas aí a mulher falou, a cueca estava manchada, cadeia nele. Tá? Então, muitas vezes em delegacia te traz uma ocorrência, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, e aí? Vai colocar o cara na cadeia? Entendi. Então, precisa ter toda uma certa cautela. E outra coisa que a gente tem que falar: tem situação em que o criminoso leva vantagem. Não tem prova. Não tem. Não tem uma imagem, não tem nada. E aí você tem que soltar e investigar para ver se você consegue alguma coisa. Mas é sempre uma preocupação também você não colocar uma pessoa inocente na cadeia. Perfeito. Sim. E só voltando a fazer essa analogia, para a gente já ir para outro caso, o caso da Vitória com o caso da Bruna. O caso da Bruna, infelizmente, ela, né, teve sua vida aí cefada, né? Porém, ela teve como ter mais prova devido às câmeras. No caso Vitória, já é mais afastado, Cajamar é um povoado, é uma zona rural, é muito mais difícil. Esse é o problema. Eu te pergunto, o caso da Bruna, se você não tem essas imagens, como é que chega? Como é que chega? Entendeu? No retrato falado, nas imagens. Como é que chega? Por isso que é muito crime que você não tem como provar. Que é crime cometido por uma pessoa só, num local onde não tem nada. Então, o caso Bruna, você disse bem, é um local ermo. Não tem nada, não tem testemunha, não tem imagem, não tem nada.
Hoje os ônibus, geralmente os ônibus aqui em São Paulo tem câmeras, né? Aqui dentro da mega metrópole está bem... Tudo ajuda. De segurança, né? Sim, sim. Aí a gente paga imposto pra caramba. Tem gente que não tem nem saneamento básico, quanto mais câmera. E aí fica essa palhaçada aí.